Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma sala de oração e hoje especialmente animados, apesar das notícias que recebemos todos os dias, que são notícias que tentam roubar a nossa paz, desestabilizar a gente e fazer a gente ficar com medo. Eu trago boas notícias e essas boas notícias são: a palavra de Deus continua viva e eficaz. Ela continua poderosa para nos erguer e nos dar uma esperança viva. Nós também temos uma ótima notícia que essa semana em Curitiba, São Paulo e algumas outras regiões do país está acontecendo a Semana do Avivamento. É uma semana em que todas as igrejas, independente de placa de denominação, estão unidas em um só propósito, como um só corpo em Cristo Jesus, para adorar ao Senhor, para parar tudo e ouvir a sua palavra. São igrejas que, deixando os tabus de lado. Sabe, queridos, nós temos tido as nossas lives da Escola Bíblica, que são ensinos sobre o fim dos tempos. Existem muitas teorias com base bíblica, todas elas. E todas elas são defendidas por alguns estudiosos e teólogos de nome. E você crê em Cristo Jesus, você é salvo. Independente da linha de pensamento que você concorda ou deixa de concordar. Independente se você é batista e crê que você precisa pregar o evangelho a toda criatura, ou se você é presbiteriano e crê na eleição. Sabe? Nesse tempo de pandemia, existe um cardápio vasto de mensagens na internet de pastores de diversas denominações. E cada denominação ensina a Bíblia, ensina aquilo que a palavra de Deus diz da forma como crê, como acredita. Nós, como batistas, lemos a Bíblia de um ponto de vista baseado em algumas afirmações. Nós batistas gostamos de texto, de contexto histórico. Nós somos estudiosos da Bíblia. Nós somos muito focados na Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja que dá foco aos dons do Espírito. E cada igreja tem a sua característica, né? Mas todas elas que creem na palavra de Deus como sendo a única regra de fé e prática, e que tem Jesus como o único e suficiente Salvador, todas elas são chamadas as igrejas cristãs evangélicas. E não tem a igreja certa. Existe um só caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta, ele é a vida. A nossa esperança está baseada nele. Nós pregamos a esperança das boas novas do Evangelho, que nada mais é do que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus não mandou o seu Filho para julgar o mundo, mas para cumprir a lei e dar ao homem a possibilidade de se reconectar com o seu Criador. Então, se a sua igreja, meu querido amado amigo, é uma igreja que prega Jesus, que prega a palavra, independente da ênfase que ela dá, se não é uma igreja que vende bênção, porque Jesus não vende bênção. Jesus, ele abençoa. Jesus, ele tem relacionamento. Jesus tem prazer em ter relacionamento conosco e nos dar bons presentes. Ele tem prazer em nos ensinar a nos tornar maduros, a crescer. Jesus tem prazer
em se relacionar conosco. Então, nessa semana do avivamento, todas as igrejas que são sérias, independente da placa de denominação, estão unidas num só propósito: buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo e invocá-lo enquanto ele está perto, porque os fins dos tempos estão aí. Nós não sabemos quando será e não importa de verdade como será. O importante é que eu e você permaneçamos ligados a Ele. Que eu e você permaneçamos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Que as nossas atitudes, que o nosso dia a dia possa ser pautado naquilo que cremos e não naquilo que vemos. Porque dele vem a nossa força, Ele é o nosso esconderijo. Ele é a fonte da nossa alegria. Então, se o irmãozinho A acredita que vai ser de um jeito e o irmãozinho B acredita que vai ser do outro jeito, pouco importa. O que importa é, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, você e eu precisamos estar preparados. Eu e você precisamos, arrebatados antes ou depois, no meio, não importa. O importante é que nós vamos estar com Ele. Essa é a nossa esperança. Se morrermos hoje, se morrermos amanhã, pouco importa. O fato é que morreremos. E quando morrermos, estaremos com o Senhor. E isso não é uma coisa que eu posso transferir para os meus filhos, para o meu marido, para a minha família. É pessoal. É individual. É um encontro real e verdadeiro com aquele que nos amou tanto e se entregou por mim e por você. O apocalipse é real. Vai ser agora? Não sei. Se for, morrer é lucro, porque estaremos no céu. Se não for, enquanto permanecermos aqui, se for um mês, um ano, 10 anos, 1000 anos, não importa. Importa é que você, que eu, aceitemos o amor de Deus, Pai, que nos enviou o seu único Filho para fazer de nós pequenas criaturas mortais, homens e mulheres, com um futuro de paz, um futuro onde as coisas não vão perder o seu valor e o seu brilho. Nós precisamos aproveitar esse tempo e clamar ao Senhor e confiar nele e continuar todos os dias a buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Eu posso ensinar a você diversas teorias, mas a única verdade é que sem Jesus, sem o sacrifício de Jesus, estávamos todos condenados a uma eternidade, mesmo após a morte, distantes de Deus. Se eu e você vivemos próximos de Deus aqui nessa terra, que é só um breve período de tempo, se nós vivemos para Deus e com Deus nesse breve período de tempo, a eternidade com Ele será glória. Será gloriosa, será o nosso prêmio, a nossa recompensa. Mas deixa eu parar de falar, essa foi só a introdução, só para dizer para você bem-vindo, e não importa quantos sejamos nesse momento, porque se você está comigo e eu estou com você, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele disse que ali estaria presente. E nós vamos orar, vamos começar esse tempo, e eu quero convidar você a já pegar a sua Bíblia e já deixar ela aberta lá no livro de Primeira Carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. É o que nós vamos orar e meditar hoje. Vamos orar e dar início a esse tempo? Senhor Jesus, existem muitas notícias ruins acontecendo, existem muitas pessoas ruins tentando roubar a nossa paz,
existem muitas pessoas que são até mesmo lobos vestidos em pele de cordeiro, que sorriem para nós, que falam palavras doces para nós, mas que na verdade não querem o nosso bem. Muitas pessoas lidam com o evangelho como se fosse um comércio, como se nós, pobres mortais, pudéssemos comprar as tuas bênçãos. Nós sabemos que não é assim. Somos gratos ao Senhor, porque esse véu que nos cegava já saiu dos nossos olhos. Mas nós te pedimos em favor daqueles que, na sua infantilidade ou até mesmo na sua inocência, acreditam nesse tipo de barganha. Eu ofereço algo ao Senhor, seja dinheiro, seja promessa, seja qualquer outra coisa, e o Senhor é obrigado, digamos assim, a me devolver, me abençoando com aquilo que eu quero. Não é assim, nós sabemos disso. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor tire dos olhos daqueles que nós amamos, que creem dessa maneira. Tira, Senhor, essa cortina, esse engano. Faz com que eles possam perceber que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus relacional e que nada que a gente possa fazer pode nos fazer merecedores disso ou daquilo, mas que o Senhor nos dá bênçãos, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, porque o Senhor gosta de se relacionar conosco, o Senhor gosta de se mostrar fiel e presente nas nossas vidas. Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque em todas as circunstâncias o Senhor tem poder. Obrigada porque podemos nos conectar com o Senhor. Obrigada porque podemos ler a Tua Palavra e receber vida da Tua Palavra. Enche-nos, Pai, de esperança e paz nessa tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos começar a nossa leitura. Você, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. E logo começaremos a leitura. E Pedro começa assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Gente, Pedro, ele tava ali na área de Roma, na conhecida Babilônia, tá? E aí estava escrevendo essa carta para essas igrejas, mas essa carta permanece viva e alcançou a mim e a você, tá bom? Então é para nós também. Porque afinal de contas, nós também vivemos numa espécie de Babilônia, né? Vamos lá. Versículo 2. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. É interessante que não dá para ir adiante nessa carta sem parar nessa introdução. É muito interessante. Vocês foram escolhidos. Em algumas versões da Bíblia está escrito eleitos, de acordo com o propósito de Deus. Vocês foram escolhidos. Quando Deus planejou enviar o seu Filho, Ele planejou e o fez visando toda a humanidade. Eu sou escolhida, você é escolhido, seu vizinho é escolhido, seu pai é escolhido. Mas o que nós fazemos em resposta a essa escolha? Por exemplo, você é casado? Você escolheu seu marido. O seu marido escolheu você, se casou com você. Mas quando você é jovem e está apaixonado por alguém, você escolhe aquela pessoa para amar, mas se a pessoa não escolher você, você não pode obrigar essa pessoa a namorar com você, noivar com você e casar com você, não é verdade? Por mais que você tenha todo o amor do mundo para oferecer para aquela pessoa, por mais que você tenha escolhido ela,
Por mais que você tenha elegido esse rapaz como um potencial maravilhoso para um relacionamento conjugal, para fazer uma família com ele, se ele não escolher você, não adianta nada. Então, nós fomos escolhidos por Deus, mas é a nossa resposta a essa escolha que ele fez de se entregar por nós. É a nossa resposta de aceitar o sacrifício dele e responder a isso com obediência, com amor. Não adianta nada. Aí tem uma diferença, assim, só um detalhezinho, né? Tem uma diferença bem grande entre os batistas e entre os presbiterianos. Então, se você estiver consumindo muita mensagem de YouTube, cuidado, tem muitos pastores presbiterianos muito bons, mas a visão presbiteriana é da eleição. Por que os presbiterianos não fazem campanha de missões? Você sabia que eles não têm missionários? Porque eles acham que quem foi eleito, mais cedo ou mais tarde na vida, virá para o evangelho. E eles não precisam ir pregar, porque afinal de contas, no tempo certo, quem tiver que vir, virá. Esse não é um pensamento dos batistas, por exemplo. Nós, batistas, que escolhemos ser batistas. Você poderia ter escolhido estar em qualquer outra igreja de qualquer denominação, estaria salvo do mesmo jeito. Mas nós, batistas, acreditamos que precisamos pregar o evangelho a toda criatura para que cada pessoa tenha a escolha de aceitar o amor de Jesus. Por isso nós fazemos missões, para contar ao mundo as boas novas do evangelho, para dizer para as pessoas, olha, existe um caminho. Você não precisa viver uma vida de derrota, você não precisa viver essa vida medíocre que você está vivendo, não. Existe um Deus que te ama. Tá entendendo a diferença? Por que a gente não pode ficar comendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá? Porque senão, isso vai dando um nó na nossa cabeça. Por que a gente crê diferente? Por que um diz que é de um jeito e outro diz que é do outro jeito? Deus permite as placas denominacionais para que a gente se encontre em uma família, que a gente se adapte. Diz, esse povo crê desse jeito, eu concordo com eles, então vou caminhar com eles, né? Se você é um presbiteriano que está membro de uma igreja batista, nada te impede de permanecer salvo indo para uma igreja presbiteriana. Se você é um assembleiano que casou com um batista, ou uma batista que casou com um assembleiano, você não perde a sua salvação quando você troca de denominação, querido. Somos um corpo em Cristo. A diferença é que você vai precisar se habituar nos seus ouvidos a ouvir orações mais cheias de sangue, de fogo, né? Você vai precisar se libertar de amarras que te prendem a uma tradição mais clássica e se adaptar ao contexto e o jeito daquela igreja de adorar. Não é errado, é diferente. Você precisa florescer aonde Deus plantar você. E aonde você estiver plantado, seja feliz ali, coopere ali, sirva ali. Não fica fazendo picuinha, brigando com o pastor, brigando com os irmãos da igreja, com a liderança da igreja, dizendo isso está errado. Você tem a liberdade de fluir em Deus, aonde quer que Ele plantar você. Seja bênção na igreja onde que você está. Se você é pentecostal, seja pentecostal com todas as suas forças. Se você é batista tradicional, se relacione com o Espírito Santo do jeito que for mais confortável para você. Apenas diga para o Espírito Santo, eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu acredito em você, eu sei que você se move, eu sei que você fala, eu quero ouvir a sua voz. Só que eu não consigo ouvir a sua voz no meio do tumulto, no meio de gritaria, no meio de dança. Eu consigo ouvir a sua voz no silêncio. E a voz de Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de você, vai falar com você também. E é por isso que é importante a gente parar para ler a palavra de Deus, o que é que Deus diz a respeito das coisas, né? Ele diz assim, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. O propósito de Deus, o plano de Deus é o que eu falei, que todos sejam salvos. Você foi escolhido para viver uma vida
em abundância. Você foi escolhido para viver uma vida em que o seu comportamento agrade a Deus. Você foi escolhido para ser um povo dedicado a Deus. Ele coloca aqui, ó, a fim de obedecerem a Jesus Cristo. Quando você vive uma vida de obediência a Jesus Cristo, você não anda mais de acordo com seus próprios pensamentos. O que pesa mais não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. O peso maior é o que ele acha, o que ele quer. Os pensamentos dele e não os meus. E às vezes, queridos, pensamentos dele vão ser opostos aos meus. Quando você ouve a palavra de Deus que é entregue ao seu coração, e se essa palavra às vezes gera desconforto. Por quê? Porque a gente não é perfeito, a gente é pecador, a gente é cheio de vontade, não é verdade? Nós temos as nossas preferências, sim. Não tem nada de errado nisso. Mas entre a minha preferência e aquilo que Deus quer que seja feito, quando eu tenho um coração adorador, eu pego a minha vontade, sujeito à vontade dele, engulo o meu orgulho e obedeço. E aí ele coloca aqui, ó, no final do verso 2. Um povo dedicado a ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e a ficarem purificados pelo seu sangue. Ficarem é permanecer. Permanecer limpo, permanecer se lavando. Ficarem da ideia de não serem simplesmente você foi purificado uma vez no sangue de Jesus e nunca mais vai pecar. Não. Ficarem, permanecerem continuamente limpos, purificados. Eu sempre digo isso. Mas puro não é aquele que menos se suja, mas é aquele que mais se limpa. É que nem tomar banho, é todo dia. É todo dia. Nós precisamos permanecer limpos. Nós não podemos fazer uma análise de consciência só aos domingos na igreja. Nós precisamos fazer isso todo dia. Colocar os nossos pensamentos diante do Senhor todas as manhãs, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos continuar? 1 Pedro 1:3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. O que é essa esperança viva? Vamos continuar lendo. Assim, esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos. Alegrem-se nisso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provação que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber
com todo cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era em benefício deles, mas para o bem de vocês. Alegrem-se por isso, em saber que a esperança viva é a recompensa eterna. Uma esperança viva é a esperança da glória. Uma esperança viva é uma esperança de novas possibilidades. Nós temos problema com novo, né? Mas a palavra da moda agora é novo, novo, novo normal. A esperança viva é a esperança da glória. E aí ele diz assim: se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por um tempo, por causa das provações que estão sofrendo. Nós sofremos lutas, nós sofremos doença, nós temos perseguições. Nós temos passado por lutas e umas são terríveis e cruéis. Nós temos enfrentado a doença, nós temos enfrentado o luto, nós temos enfrentado a morte. Mas o Senhor tem estado conosco, caminhando conosco todos os dias. Sabe, queridos, nós passamos por provações como o ouro, foi o que Pedro comparou aqui. Por que o ouro, ele é aquecido? Para que as impurezas sejam separadas e ele se torne puro. Nós precisamos passar por períodos de sofrimento, de lutas, para nos tornar puros. Nós precisamos passar por certas coisas na vida da gente para a gente deixar de ser dominado pelo pecado, pelas nossas próprias paixões, pelas nossas próprias vaidades. Quando nós passamos pelo fogo, assim como o ouro, nós nos tornamos mais fortes, mais maduros, e é essa esperança viva que traz alegria no meio da provação e que me fortalece e que me impulsiona, me empurra para frente. Nós precisamos olhar para as incertezas e ter uma convicção de que todas elas vão contribuir para o crescimento do nosso caráter. Todas elas vão contribuir para que eu e você possamos cumprir o propósito de Deus. Que nós possamos viver uma vida santa. Nós precisamos abandonar tudo que é mal. Nós precisamos abandonar a mentira, o fingimento, as críticas injustas. Nós precisamos abandonar as nossas paixões. E nós precisamos manter o nosso propósito de viver a vida abundante que o Senhor preparou para nós, mesmo em meio às nossas guerras. E como é que nós vencemos as nossas guerras? De joelho na presença do Senhor. Ontem nós tivemos a reunião do relógio de oração que os batistas estão fazendo no Brasil todo e começou pelo Paraná, às 0h da segunda-feira. E hoje é o estado do Pernambuco que pegou o bastão. E nós estamos orando, intercedendo, clamando ao Senhor pelo fim da pandemia. Nós estamos intercedendo, clamando ao Senhor pela cura, pela misericórdia do Senhor. A graça do Senhor, a misericórdia dele. Deus permite certas coisas, mas da mesma mão que permitiu, vem a resposta, vem a direção. Nunca antes a palavra foi apregoada com acessos amplos como tem sido hoje.
Eu acredito que Deus permitiu esse tempo de aflição na nossa vida para que a palavra dele fosse espalhada ainda mais, para que todos pudessem ter a oportunidade de estar com o Senhor. É o Senhor quem enxuga as nossas lágrimas, é o Senhor que nos mostra o caminho, é o Senhor que nos mostra quando nós estamos errados, é o Senhor que direciona os nossos passos. Nós vamos orar e eu quero pedir para você, se você tem algum comentário, se você tem algum pedido de oração, que você coloque aí, que você dê aquele likezinho, que você participe sempre das nossas salas de oração, porque é o momento em que a gente para tudo para poder ouvir a voz de Deus e nos unir em oração. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos vencer as nossas guerras em oração. Deus querido, como é precioso o sangue de Jesus e como foi caro o preço que o Senhor pagou por mim e pelos meus irmãos. Nós queremos reconhecer que o Senhor é bom, reconhecer que o Senhor nos ama, reconhecer que nada do que a gente faça pode pagar o preço do teu precioso sangue. Nós somos libertos, nós somos vivificados e nós temos uma esperança viva de um futuro bom ao seu lado, apenas porque o Senhor é bom. Não existe bondade em nós, existe o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade, que se renova a cada manhã sobre nós. Obrigada porque o Senhor tem feito o teu povo despertar para viver uma vida dedicada ao Senhor, não uma vida religiosa, não uma vida apegada no o que eu creio está certo, o que você crê está errado. Na verdade, o Senhor veio para nos salvar, o Senhor nos ama, o Senhor se relaciona conosco, nós somos a tua casa, nós somos a tua habitação, nós somos o teu corpo que anda sobre essa terra. Nós somos o teu abraço, nós somos o conforto, nós somos aqueles que levam o mantimento, que levam o carinho, que levam a palavra de paz. Que a esperança viva que nós recebemos de ti possa encher o nosso coração de ânimo e alegria, mas que essa fé não fique só conosco, que possamos dividi-la e multiplicá-la, possamos ser apregoadores da paz e não da discórdia, que nós possamos unir e não dividir, que nós possamos dizentes com a tua palavra, com aquilo que cremos, que possamos ser bondosos, que possamos ser misericordiosos, graciosos, benevolentes, doadores de graça. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída nos lugares onde você precisar ir. Que o Senhor esteja contigo e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.